Vocês, como é que vocês estão? Bem, faz um tempo que eu não posto vídeo e eu comecei a pensar que vocês ficariam com saudades. Eu pensei em postar esse vídeo aqui, para vocês ficarem sem ouvir a palavra de Deus, né? Então, vamos começar, né? Eu gostaria de ler aqui 2 Reis, capítulo 5. Eu não vou dar o versículo não, porque minha pregação toda vai se resumir só essa história. Então, eu vou ler só o primeiro versículo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. É a história que todo mundo conhece, né? Que é a história de Naamã, que ele era o exército, ele era o comandante do exército da Síria. Ele era um homem de extrema importância, mas ele não servia a Deus, ele era um homem pagão. Não sei bem a definição de pagão, né? Mas eu ouço muito, então se vocês souberem a definição de pagão, deixem aí nos comentários que eu vou agradecer muito. Bem, ele era um homem pagão, mas mesmo assim, Deus teve compaixão dele e fez com que ele ganhasse a guerra várias e várias vezes. E em uma dessas guerras, ele estava lá lutando contra, se não me falha a memória, Israel. E aí ele viu uma menina assim e lembrou da esposa. Ó que marido bom, já pensou? Você aí que está me assistindo, seu marido passar lá pela rua, ver um presente, lembrar de você, comprar com todo amor e carinho, levar para você? Naamã fez isso. Naamã era um homem carinhoso. Ele lembrou da mulher e levou um presente que acho que toda mulher queria ter. Vai dizer que não. Como se fosse um tipo de empregada que lavasse os pratos para você, que lavasse a casa, que fizesse tudo para você. Então, tipo assim, ele lembrou da mulher e levou uma menina pra lá, pra ficar com ela. Então, essa menina, quando chegou lá, ele bateu na porta, a mulher dele abriu, e essa menina começou a notar bastante diferença naquela casa. Porque, na maioria das vezes, quando os homens saíam para a batalha, as mulheres não sabiam se eles iriam voltar ou não. Então, quando eles voltavam, elas pulavam no pescoço dele, abraçavam ele, beijavam. E aquela menina achou estranho, porque quando ele chegou, a mulher dele não pulou nele, não abraçou ele, não beijou ele. Ela ficava afastada. Aquela menina começou a achar estranho o comportamento daquela casa, que tinha naquela casa. Ela viu estranho e achou estranho que tinha 2 camas, uma no chão e outra cama normal. Porque aquela mulher não podia dormir junto do marido dela, porque ele era leproso. E lepra, antigamente, as pessoas tinham que ficar afastadas o máximo possível. Então, não podia. Aí aquela menina começou a estranhar. Aquela família, o amor reinava naquela família. Mas não tinha afeto naquela família, não tinha contato físico com aquela família. Não poderia sentar com seu filho, não poderia conversar com sua mulher. Você aí, você é sadio, você tem tudo para poder fazer isso, você tem tudo para poder ter proximidade com sua família, mas mesmo assim você não faz. Naamã queria fazer, mas não podia. Você que pode, provavelmente não está fazendo isso. Bem, voltando, eu não quero falar sobre isso. Voltando para o tema, para o foco, que Naamã, ele queria, e essa menina tem grande participação nessa história aí, e em outro vídeo eu vou falar só sobre ela. Mas vamos voltar aqui. Essa menina teve compaixão daquela família e falou com a empregada. Ela falou assim, ó moça, eu queria, lá em minha terra tem um profeta que ele cura, o nosso Deus cura. Ele era o nosso Deus cura tudo. E aí, ela pegou e indicou ele para ir lá na terra dela, né? Eu não tô falando o nome porque eu esqueci o nome agora, entendeu? Acho que não tem coisa pior do que você esquecer o nome de alguma coisa assim, quando você tá falando assim, entendeu? E aí, ele chegou e foi. Primeiro ele foi conversar com o rei dele. O rei dele pegou, enviou a carta, todos nós sabemos essa história. E aí quando ele chegou lá, na casa do profeta Eliseu, quem abriu foi o ajudante do profeta Eliseu. Eliseu nem foi lá, ele mandou o ajudante dele falar que era para mergulhar no Rio Jordão. E o ajudante dele foi e falou com ele que era para mergulhar no Rio Jordão. E aí ele não quis. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E como as coisas não são do nosso jeito, nós não queremos fazer. Agora, se nós não fizermos, o milagre não acontece. Se não, nós pensamos assim, se não for do meu jeito, não quero. Mas
Se parar para pensar, muitas das coisas que aconteceram com a gente, se fosse do nosso jeito, não fosse do jeito de Deus, não iria acontecer. Tudo que nós temos hoje foi porque Deus quis fazer do jeito dele. Porque Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas Deus sabe de tudo. E aí, Naamã voltando para casa, um dos soldados pegou e começou a conversar com ele. Falou: meu senhor, se o profeta pedisse para o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor faria? E é claro, óbvio que ele faria. Ele tinha poder, ele era um homem importante naquela época. Ele com certeza faria. Então ele respondeu que sim. E o soldado dele pegou e falou assim: então, se uma coisa tão simples dessa, por que você não faz? E o soldado, e ele pegou e falou assim: é meu, boa ideia, eu vou fazer. Não me custa nada. Vai, pensa assim: ó, que ideia boa, não me custa nada. Já pensou? Você tá lá cansado em casa, fala assim: ah, hoje eu vou pra igreja, não me custa nada. Você chega lá na igreja: ah, hoje eu vou prestar atenção no culto, não me custa nada. Aí Naamã foi mergulhar no rio. Naamã, ele andava cheio de armadura, cheio de coisa que tapava o seu corpo, sua pele. Então ele foi tirando e o povo pôde ver que ele era leproso. Ele tinha tudo corroído, porque a lepra vai corroendo, corroía a orelha, corroía o nariz, corroía tudo. Ele tinha tudo corroído. E aí, já sabemos a história, né? Mergulhou uma, levantou, perguntou aos soldados. Já que ele não tinha espelho naquela época, acredito eu que não. Perguntou aos soldados: como é que eu estou? Os soldados: ainda está leproso. Mergulhou a segunda vez. Na hora que levantou: como é que eu estou? Ainda leproso. Terceira: como é que eu estou? Ainda leproso. Isso se repetiu por 6 vezes. Na 7ª vez que ele mergulhou e levantou, quando ele olhou para lá, imaginou que todos os soldados já estavam ajoelhados lá, crendo no Deus de Israel. Então, ele pegou, já sabemos a história, né? Eu só estou dando uma pequena reflexãozinha aqui. Ele foi lá falar com Eliseu não quis aceitar o presente dele, e aí o ajudante de Eliseu foi atrás dele e pegou a lepra. Aí, esse já é um caso diferente, porque mesmo se o ajudante de Eliseu fosse mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes, não ia ser curado. Aí para pensar por que ele não ia ser curado. Porque foi por causa da desobediência dele. Acredito eu que ele morreu leproso. Eu acho que ele não foi curado. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus e não quisesse se exaltar, ele estaria na situação que ele está até hoje, porque ele andava com Eliseu era um homem de Deus. Então é isso. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha se tenham gostado. É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.